São todos os pecados que recebem a mesma resposta de Deus. A Bíblia é clara ao dizer que existem pecados mais graves do que outros. Matar alguém, por exemplo, é muito mais sério do que contar uma mentira. Há pecados que causam danos maiores, que afetam mais profundamente a pessoa e até os outros ao seu redor. Por isso, Deus trata os pecados de maneira diferente, com punições diferentes. E isso vale tanto para o julgamento divino, quanto para as leis humanas. Agora, algo que precisamos entender profundamente: os pecados sexuais. A Bíblia fala muito sobre eles, e com razão. Em livros como Provérbios e 1 Coríntios, ela nos alerta de maneira direta. Esses pecados são extremamente perigosos, com consequências que podem ser irreparáveis. Provérbios chega a dizer que algumas pessoas, após cometerem estes pecados, não conseguem se recuperar do impacto causado. O pecado sexual afeta o corpo, a mente, a alma e, o pior de tudo, a eternidade. Speaker 1. Eu sei que muita gente acha que esse tipo de pecado é algo pequeno, algo que dá pra dar uma relevada. Mas, querido amigo, Deus não pensa assim. Pecado sexual é devastador. Ele pode destruir famílias, arruinar casamentos e causar danos profundos, até mesmo em crianças. É um pecado que muitas vezes se espalha como uma doença, destruindo a vida de quem o comete, como uma víbora que em silêncio vai consumindo tudo. Se há algo que pode destruir alguém, isso está entre os piores. Ele consome os pensamentos, distorce tudo o que é certo e nos faz entrar num ciclo de culpa e segredo que parece impossível de quebrar. E sabe, ele não se limita a destruir uma área da sua vida. O pecado sexual vai muito mais longe. Ele pode afetar o seu relacionamento com outras pessoas, prejudicar a sua vida profissional, enfraquecer os laços familiares e até levar você para o fundo do poço fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Um dos pecados mais recorrentes é a fornicação. Muitos cristãos se perguntam por que seus desejos ainda os assombram depois da salvação. A verdade é simples. Ser salvo não significa que a tentação vai desaparecer. Quando recebemos a vida de Cristo, passamos por uma transformação espiritual, mas nosso corpo ainda é carnal. Nascer de novo não quer dizer que os desejos carnais vão sumir de uma vez por todas, mas o corpo continua com suas fraquezas. Muitas vezes, cristãos ficam se sentindo culpados, achando que há algo de errado com eles por serem tentados. Mas acredite, a tentação não é sinal de que você não é um cristão verdadeiro. O que importa não é ser tentado, mas o que você faz com a tentação. Na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, ele nos fala sobre as obras da carne, e entre elas estão o adultério e a fornicação. Esses são pecados que surgem de uma busca errada por algo que na sua essência é natural. E quero que você entenda, nascer de novo não significa que você nunca mais será tentado. Em 1 Coríntios 6,16, Paulo nos ensina que quando duas pessoas se envolvem em fornicação, elas se tornam uma só carne. Ou seja, vai além da relação física. Existe uma conexão espiritual profunda, uma união que deveria ser exclusiva do casamento. E isso faz com que esse pecado seja ainda mais sério. A fornicação cria um laço espiritual que vai muito além daquilo que vemos quando o relacionamento termina. A separação não é fácil. Não é só uma questão de distanciamento físico. A união espiritual ainda persiste. Mesmo que duas pessoas se considerem separadas, o vínculo espiritual continua lá, afetando ambas as vidas. E muitos, mesmo se dizendo solteiros, estão espiritualmente ligados a outras pessoas por meio da fornicação. A Bíblia nos adverte e nos alerta sobre o perigo que isso representa para nossas vidas espirituais e emocionais. Agora vamos falar sobre o adultério. Provérbios 6,32 diz algo impactante. Quem comete adultério destrói sua alma. O que isso significa? Que o adultério tem consequências profundas, mais profundas do que a gente imagina. Ele destrói a confiança, corrompe a alma e afeta até a nossa relação com Deus. O adultério não é um pecado leve. Elimina a integridade da pessoa, leva a pessoa por um caminho de injustiça, causando um estrago emocional tremendo. A pessoa que peca dessa forma sente culpa, vergonha e muitos se veem consumidos por arrependimento. E o pior, tudo isso destrói relações e leva a um isolamento doloroso. O impacto emocional e espiritual do adultério é profundo. Ele destrói o relacionamento com Deus. E o efeito na vida espiritual é irreparável. Até pessoas muito sábias, como o rei Davi, caíram nesse pecado, mostrando que ninguém está livre de cair. O adultério não é algo pequeno e as consequências são devastadoras. E temos a pornografia, que é sem dúvida um dos maiores desafios da nossa sociedade hoje. Milhões de cristãos enfrentam esse problema. A pornografia, que inicialmente oferece uma falsa sensação de prazer, acaba roubando algo precioso, o tempo e a energia. Ela destrói famílias, aumenta a infidelidade e afeta gravemente a vida espiritual. E não podemos fechar os olhos para isso. Se não enfrentarmos a pornografia com seriedade, ela vai continuar destruindo muitas vidas. A pornografia distorce a visão que temos da intimidade e prejudica a santidade do casamento. Ela cria expectativas irreais, o que prejudica a comunicação
e a confiança entre os cônjuges. A luta contra a pornografia é solitária, cheia de vergonha e culpa, e vai afetar a saúde mental, emocional e espiritual das pessoas. Esse vício pode impedir o crescimento pessoal e o fortalecimento de relacionamentos saudáveis. Por isso, precisamos tratar esse assunto com empatia e dar suporte aos que estão lutando contra ele. Viver na era da pornografia exige que a gente se una para lutar contra essa tentação. Casamentos estão sendo destruídos e famílias inteiras estão sendo prejudicadas. Não podemos ficar em silêncio diante disso. Precisamos ajudar a apoiar e criar um ambiente onde a cura seja possível, onde aqueles que caíram possam se restaurar. Pecados sexuais como fornicação, adultério, pornografia não afetam só ao corpo, mas atingem a alma de forma devastadora. Eles criam laços espirituais perigosos, e seus danos podem ser permanentes. Precisamos compreender a gravidade desses pecados e buscar viver com pureza, resistindo a todas as tentações. A tentação vai sempre existir, mas é nossa responsabilidade resistir e buscar a ajuda divina para superá-la, que possamos viver vidas que honrem a Deus, mantendo a pureza e a integridade em todas as áreas. Coisas, te louvamos e agradecemos por tua misericórdia infinita. Sabemos que somos falhos e muitas vezes caímos em tentação, mas confiamos em tua graça e perdão. Ajuda-nos a entender a gravidade dos nossos pecados, especialmente aqueles que afetam profundamente nossa alma e nossos relacionamentos. Dá-nos força para resistir à tentação e buscar sempre a santidade. Oramos por aqueles que estão lutando contra a fornicação, o adultério e a pornografia, que encontrem libertação e cura. Senhor, fortalece nossa fé e nos ajuda a ser uma comunidade de apoio para que aqueles que estão enfrentando dificuldades possam ser restaurados. Acreditamos no poder transformador do Senhor e pedimos que nos capacite a viver de maneira que te glorifique, que possamos viver com integridade, resistir à tentação e buscar sempre a tua vontade. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Deixe seus pensamentos sobre o tema nos comentários, sempre respeitando a opinião dos outros. Eu espero de coração que esse vídeo tenha tocado você. Se esse conteúdo foi valioso para a sua vida, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Compartilhe com seus amigos, com sua família, curta e deixe sua opinião nos comentários. Isso faz toda a diferença e ajuda a alcançar mais pessoas. Juntos, podemos iluminar mais vidas e expandir o entendimento sobre esses temas tão importantes. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.